Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais reportagens da HIT. E eu abro essa edição com um alerta. O número de incêndios causados por balões aumenta no mês de junho e os flagrantes se tornam cada vez mais frequentes. Soltar balões é uma prática muito perigosa, considerada um crime ambiental. A noite do último sábado, dia 10 de junho, foi marcada por pânico nas imediações deste prédio em Arujá, região metropolitana de São Paulo. O balão em chamas caiu sobre o edifício, mas rapidamente foi consumido pelo fogo. Por pouco, não provocou uma tragédia. Polícia Militar e Corpo de Bombeiros foram acionados, mas não chegaram a ir até o local da ocorrência. O próprio solicitante cancelou o chamado, já que o prédio não chegou a pegar fogo e não houve nenhum ferido. De qualquer forma, esse caso reacende o alerta sobre os perigos dos balões, especialmente nesta época do ano. Nós temos, principalmente por conta dessa questão cultural do Brasil, das festas juninas, das festas julinas, esse costume e hábito da população de acabar soltando balões. Obviamente são balões por vezes menores. Entretanto, nós temos grupos de baloeiros que soltam aqueles balões que são gigantescos, que passam de 20 metros de altura. E esses são os principais causadores das catástrofes relacionadas à queda dos balões. Por isso, o problema ocorre ao longo de todo o ano. E em 2023 já bateu recorde, antes mesmo do início das celebrações do mês de junho. O CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, registrou 436 ocorrências com balões entre janeiro e maio, só em áreas próximas de aeroportos brasileiros. Foi um registro a cada 8 horas. O maior número já contabilizado desde o início da série histórica, iniciada em 2012. Ele ameaça a navegação aérea, ameaça tripulantes, ameaça passageiros que eventualmente estão ali se deslocando e também causam os incêndios, seja em vegetação, em cobertura vegetal, seja numa indústria, seja em uma residência, por exemplo, ameaçando também as pessoas que ali se encontram. Além dos materiais inflamáveis que compõem a estrutura do balão, como papel, tecido, madeira e tocha, muitas vezes com combustível líquido, o capitão alerta para outros itens que tornam os balões ainda mais perigosos. Porque os baloeiros colocam fogos de artifício, colocam bandeiras, colocam outros artefatos inflamáveis extremamente perigosos. Isso potencializa o risco e as consequências da queda desse balão. Soltar balão é considerado crime ambiental. A legislação brasileira proíbe a fabricação, venda, transporte e soltura de balões, com pena de 1 a 3 anos de detenção e aplicação de multa. O Código Penal também prevê reclusão pelo perigo criado ao transporte aéreo. Mesmo assim, muita gente ainda se arrisca. Historicamente, nós temos incêndios catastróficos ocasionados pela soltura de balão. Então, o Corpo de Bombeiro pede encarecidamente para que as pessoas se conscientizem e entendam que não é cultural, não é bonito, não é legal. É um ato criminoso, é um ato que coloca em risco a vida. O Corpo de Bombeiros orienta a população a denunciar a prática ilegal pelo Disque Denúncia, telefone 181 ou pelo 190 da Polícia Militar. E em casos de emergências envolvendo balões, entre em contato com a corporação pelo 193. E falando agora sobre economia, olha só, as vendas de carros com desconto surpreendem concessionárias de veículos que registraram aumentos nos negócios com o fim do estoque em apenas um mês. A melhora do cenário se deve à medida do governo federal, que entrou em vigor na última terça-feira.
Desde o anúncio do pacote do governo e com o início dos descontos, o incremento nas vendas foi surpreendente. O destaque foi o fim de semana, que teria um movimento fraco, por ser feriado prolongado. Porém, as vendas foram 60% maiores que as de um fim de semana normal, de acordo com a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores. No mês passado, o segmento teve o pior maio desde 2016, com 166.361 carros novos vendidos, informou a Fenabrave. A queda foi de 5% em relação ao mesmo mês de 2022. A melhora do cenário se deve ao mecanismo de desconto patrocinado na aquisição de veículos sustentáveis, medida do governo federal que entrou em vigor no último dia 6 com a publicação da medida provisória número 1175 no Diário Oficial da União. Ela estabelece reduções entre R$ 2 e R$ 8 mil nos preços de tabela dos veículos 0 quilômetros, que custam menos de R$ 120 mil. As medidas serão aplicadas até o limite de R$ 500 milhões, que serão repassados às montadoras. Enquanto isso, uma parcela da população aproveita a oportunidade para finalmente comprar um carro 0 quilômetro. E ainda falando sobre o assunto, 9 montadoras aderiram ao programa de descontos de carros populares do governo. E 31 modelos serão vendidos com preço reduzido. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços divulgou a lista de montadoras que participam do programa de subsídios de automóveis e também os modelos contemplados com os descontos. As 9 montadoras que aderiram ao programa de carro mais barato, lançado pelo governo federal na semana passada, são Renault, Volkswagen, Toyota, Hyundai, Nissan, Honda, GM, Fiat e Peugeot. O desconto varia de R$ 2 até R$ 8 mil no preço dos veículos de até R$ 120 mil. No total, o governo reservou R$ 1,5 bilhão para o programa. Desse total, 500 milhões são para automóveis, 700 milhões de reais para caminhões e 300 milhões para vans e ônibus. As vendas de carros com desconto serão exclusivas para pessoas físicas nos primeiros 15 dias. Prazo que pode ser prorrogado por até 60 dias, a depender da resposta do mercado. Depois disso, as empresas também vão poder se beneficiar do programa. A estimativa da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores é que o programa com desconto para compras de carros novos pode durar apenas um mês. Segundo o Ministério, foram usados até o momento R$ 150 milhões em créditos pelas montadoras, o que representa 30% do valor destinado à venda de carros mais baratos. O microempreendedor individual injeta quase 70 bilhões de reais por ano na economia brasileira. Segundo uma pesquisa, os donos de pequenos negócios conseguem estímulos ao se formalizarem como MEIs. Uma pesquisa realizada pelo Sebrae em parceria com a Fundação Getúlio Vargas apontou que a renda dos pequenos empreendedores aumenta em até 25% ao se cadastrarem como MEIs. O efeito com isso é uma movimentação de valor entre 19 e 69 bilhões e meio de reais. O levantamento mostrou que o rendimento médio do MEI é de cerca de R$ 3.500, enquanto quem não é formalizado tem renda média de R$ 1.200. Parte dessa diferença se explica pela escolaridade maior do primeiro grupo, mas só a formalização é responsável por um ganho de até R$ 400 por mês. As horas de dedicação ao negócio também aumentam de uma média de 35 horas entre os não formalizados para 43 horas entre os que têm um CNPJ. Isso comprova uma diminuição da capacidade ociosa da empresa, promovendo um aumento direto na renda e na profissionalização do negócio. O Brasil está prestes a se tornar o maior exportador de milho do mundo. O país pode superar os Estados Unidos como o maior exportador do grão, algo que aconteceu apenas em 2013.
A nossa repórter Maria Clara Leite traz os detalhes. Até a safra do ano passado, a liderança na exportação do grão era dos Estados Unidos. No ciclo encerrado em 2022, os envios do milho americano ao mercado externo chegaram a 63 milhões de toneladas, enquanto o Brasil disponibilizou de 32 milhões de toneladas para o mercado internacional no mesmo período. Só que na safra de 2023, a estimativa é que o Brasil envie 54 milhões de toneladas para fora, o que é um recorde, segundo dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. País que esse ano deve exportar 45 milhões de toneladas de milho, ou seja, 9 milhões a menos do que o Brasil. O motivo dessa virada é o aumento do plantio do grão por aqui, ao mesmo tempo que a produção por lá caiu. Independente dessa disputa aí entre os dois países, o fato é que ambos figuram como os maiores exportadores de milho do mundo todo. E o preço médio da gasolina teve alta de 4% no país. A elevação é reflexo da mudança na cobrança do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. O nosso repórter Leonardo Félix tem mais informações. O preço médio da gasolina comum atingiu R$ 5,21. Já no caso da gasolina aditivada, R$ 5,40. Lembrando que esses valores podem mudar de posto para posto. Essa mudança interrompe um curto período de queda imposto pela Petrobras em suas refinarias desde o dia 17 de maio. A partir do início de junho, entrou em vigor o novo modelo de cobrança do ICMS, com taxa única nacional de R$ 1,22 por litro. Segundo o relatório da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, ANP, a mudança elevou o valor em 20 estados e no Distrito Federal. O estado de Pernambuco teve a maior alta, com 48 centavos de diferença por litro. Outros 4 estados tiveram ligeira queda, 2 centavos no Amazonas e no Ceará, 3 centavos no Piauí e 5 centavos em Alagoas. Além da gasolina, outros combustíveis sofreram reajuste. É o caso do etanol, que teve uma variação de 0,8%, passando de R$ 3,77 para R$ 3,80, e do diesel, com redução de 0,58%, indo de R$ 5,16 para R$ 5,13. Ainda de acordo com a ANP, o preço médio do gás natural veicular GNV continuou o mesmo da semana anterior, R$ 4,31 por metro cúbico. De São Paulo, Leonardo Félix. E mudando de assunto, olha só que alarmante, um dado se faz presente nas grandes cidades brasileiras. A população de rua mais do que dobrou nos últimos 10 anos, segundo um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais. Já são 206 mil pessoas nesta condição no país. Elas estão lá, mas nos recusamos a enxergá-las. São invisíveis diante de nossos olhos. No município de São Paulo, milhares de pessoas vivem em situação precária, morando em barracos, lonas e camas improvisadas, principalmente no centro da cidade. Mas em toda a capital, essa parcela da população, que é cidadã e humana, como eu e você, luta por abrigo ou simplesmente pela sobrevivência nas ruas. O levantamento da Universidade Federal de Minas Gerais mostra que essa triste realidade atinge diversas regiões do Brasil. Em todo o país, em um período de 10 anos, a população de rua cresceu 211%. O estado de São Paulo concentra pouco mais de 88 mil pessoas nesta situação, 52 mil somente na capital. Quem mais sofre com essa condição é a população negra. A cada 10 pessoas em situação de rua, 7 são negras. A UFMG analisou os dados do Cadastro Único do governo federal. Além da capital paulista, os municípios de São Bernardo do Campo, Guarulhos, Osasco e Suzano também registram índices elevados. Das 39 cidades pesquisadas, apenas 2 apresentaram queda no número de pessoas nas ruas: Franco da Rocha e Cotia. Mas afinal, por que o número de pessoas em situação de rua cresce a cada ano?
O ativista social e professor Marcelo Oliveira explica a situação. A questão econômica muitas vezes acaba forçando as pessoas a estarem em situação de rua. Nós temos um segundo ponto também, que o pós-pandemia foi dramático, em especial aqui na capital. Eu acho que as pessoas começaram a perceber que após a pandemia, milhares de pessoas começaram a habitar as ruas da cidade de São Paulo, e não é porque querem, ninguém vai para a rua porque quer, é porque as condições econômicas vigentes fazem com que as pessoas acabem indo para as ruas. E para resolver isso, eu vejo que é um problema de política pública, precisa de maior investimento em assistência social, mas não é trabalhar apenas com questões assistenciais. Não é isso, nós temos que resgatar a dignidade humana aqui na capital de São Paulo e passa pelo ponto da empregabilidade e da moradia. Em 7 de junho, o Tribunal de Contas do município deu um prazo de 60 dias para o Poder Executivo da capital apresentar um plano de ação que atenda às pessoas. Algumas medidas estão sendo tomadas pela Prefeitura para tentar melhorar as condições de vida dos moradores de rua. Atualmente, são mais de 24 mil vagas de acolhimento. Recentemente, equipes do governo municipal visitaram locais que oferecem serviços públicos para verificar, por exemplo, a qualidade de alimentação, a quantidade de toalhas, de cobertores e de material de higiene. A partir dessa análise, foi definido pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social um novo protocolo de acolhimento de todas as pessoas. Em casos de falta de vagas, o serviço responsável pelo encaminhamento será acionado e fica liberada a espera dentro da unidade. Também está prevista uma reserva técnica de 5% de vagas, visando garantir lugar para quem chega de última hora ao abrigo. Também fica proibido retirar pessoas do local antes do café da manhã. Passará a ser oferecido um lanche para quem chegar após as 9 da noite, assim como aumentar a quantidade de café da manhã, reforçar equipes de limpeza noturnas e o atendimento durante a noite. A operação Baixas Temperaturas é acionada pela Prefeitura quando os termômetros da capital registram 13 graus ou menos, com um alerta sendo feito pela Defesa Civil. São instaladas tendas com diversos serviços nas 5 regiões da capital: Norte, Sul, Leste, Oeste e Centro, desde o fornecimento de roupas e alimentos até o deslocamento para locais de acolhimento. A sociedade civil e as organizações não governamentais têm papel fundamental no auxílio a essa parcela da população. É o que diz o professor Marcelo. Uma primeira ação que a sociedade organizada ela pode vir a fazer é incentivar a prática de trabalhos sociais e voluntários aqui no estado de São Paulo. Nós temos diversas organizações, não governamentais, que fazem um trabalho importantíssimo, que visa, sim, o assistencialismo, mas visa também o resgate da dignidade humana. Nós temos diversas ONGs hoje que trabalham intensamente essa questão da dependência química, que visa fazer com que as pessoas que estão nas ruas voltem para suas casas. E ainda é possível mudar essa realidade? Oliveira aponta caminhos para o futuro. A alimentação apenas é um dos fatores que nós temos que ampliar o trabalho, mas não é somente isso. A gente tem que fornecer mais educação, a gente tem que fornecer mais treinamento técnico, a gente tem que fornecer mais estratégias de empregabilidade para essas pessoas. É o emprego, é a renda, é a moradia, são os hotéis sociais, de fato, que fazem com que estas pessoas saiam das ruas. E veja a seguir, primeira vacina contra a chikungunya apresenta resultados promissores. E ainda, Parque do Ibirapuera em São Paulo inaugura arena para incentivar prática esportiva. Nós voltamos em instantes. Até já! Falando agora sobre saúde, a candidata à vacina contra a chikungunya, produzida pela farmacêutica francesa Valneva,
produziu resposta imune em 99% dos participantes do primeiro ensaio clínico de fase 3. Os resultados foram publicados na revista Lancet, uma das mais conceituadas na área de ciência e saúde. O imunizante da Valneva é o único contra a chikungunya a estar em estágio avançado de desenvolvimento e poderá ser o primeiro a ser aprovado pelas agências reguladoras internacionais. A vacina foi testada em 4.100 adultos saudáveis, em 43 localidades dos Estados Unidos. 3.082 participantes receberam uma dose do imunizante através de uma injeção no braço e 1.033 receberam placebo. Todos eles foram incluídos na análise de segurança, mas a resposta imune só foi testada em um subgrupo de 362 participantes. 266 receberam a vacina e 96 placebo. Uma única dose da VLA 1553 foi considerada segura, bem tolerada e provocou uma resposta imune em 99% das pessoas envolvidas na pesquisa. Os níveis de anticorpos diminuíram 28 dias depois da aplicação da dose, mas a proteção contra a doença persistiu em mais de 96% dos voluntários após 6 meses de vacinação. A maioria dos eventos adversos foram considerados moderados ou leves, como dor de cabeça, fadiga e dor muscular. Apesar dos resultados animadores, os pesquisadores disseram que esse ensaio clínico não foi realizado em regiões onde a chikungunya é endêmica, como na África, Ásia e Américas. Mas já há estudos em andamento em áreas onde a doença está mais presente, como é o caso do Brasil. Aqui no Brasil, os testes da vacina começaram em fevereiro de 2022, sob a coordenação do Instituto Butantan, em 10 cidades das regiões Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. O objetivo é avaliar a segurança e a eficácia do imunizante em 750 participantes adolescentes com idades entre 12 e 17 anos. O Instituto Butantan já tem acordo com a Valneva para o desenvolvimento, fabricação e comercialização da vacina contra a chikungunya no Brasil, assim que os ensaios clínicos forem concluídos e o imunizante seja aprovado pelas agências reguladoras. De São Paulo, Leonardo Félix. Com a chegada do inverno, é comum que muitas pessoas abandonem a prática de exercícios físicos. Nesta época do ano, acaba batendo aquela preguiça de sair de casa para ir até uma academia ou até mesmo de fazer os exercícios em casa, não é mesmo? Mas é bom ficar atento. Especialistas alertam que praticar exercícios é fundamental para manter a saúde sempre em dia. Daniel começou a frequentar esta academia em janeiro desse ano, focado em qualidade de vida. Hoje, depois daquele início difícil, diz que não consegue mais viver sem atividade física. É meio clichê a gente falar, mas a gente tem que trabalhar primeiro a cabeça do que o corpo em si, para começar, para treinar, porque às vezes não é na vontade, vai na disciplina mesmo. O assistente conta que antes de tomar a decisão que transformou sua vida, chegou ao seu limite. Estava com 138 quilos, agora eu estou com 118 em 6 meses, na data de hoje. Daniel fazia parte dos 22% dos brasileiros com obesidade, doença que deve atingir 1 bilhão de pessoas no mundo todo até 2030, segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde. Ela é uma doença silenciosa, que acompanha ali outras comorbidades, como a pressão alta, a dislipidemia, que é o colesterol, a diabetes. Então, essas doenças, junto com a obesidade, pode levar ali aumento de mortalidade, aumento de doenças como infarto, AVC. São graves consequências, portanto, delas é preciso fugir. Por isso, assim como Daniel, muita gente dá início a essa mudança de hábitos logo no começo do ano. O difícil é manter a rotina. Grande parte das academias perde cerca de 50% dos clientes até o mês de março. E quando o frio chega, o número de alunos pode cair ainda mais. Hoje, se eu pegar os meus dados de janeiro, eu sei que 35% mais ou menos dos alunos que começaram em janeiro, eles já desistiram.
Então, para que isso não aconteça, né, é importante que as pessoas saibam que esse momento é o principal, mais importante do ano para elas continuarem a treinar. Por quê? O projeto inicia lá atrás e os ganhos eles são gradativos, né? Por isso, o projeto Verão para a Perda de Peso precisa começar no inverno, até porque é no frio que se queima mais calorias. No frio, né, o nosso corpo ele sofre algumas alterações metabólicas, onde o nosso corpo precisa gastar mais calorias para mantê-lo aquecido. Nós temos uma temperatura média de 36 graus, 37,2 graus é o normal, porque o nosso corpo precisa estar aquecido. E no frio, com a queda da temperatura, eu preciso gastar mais calorias para manter esse metabolismo regulado. E com a atividade física, nós iremos passar a gastar ainda mais calorias. Mas a atividade física é muito mais que emagrecimento. É saúde como um todo e precisa virar rotina para aumentar a imunidade e evitar várias doenças. Ainda mais agora que está entrando o friozinho, onde a gente tem mais chance de estar gripado, resfriado, ter ali alguma virose, algum vírus acometendo. Então, fazer atividade física regularmente me ajuda a combater ali, melhorar a defesa do nosso organismo e ter uma vida mais saudável. Fora a qualidade do sono, o bom humor, exercício é tudo de bom se feito regularmente e associado a uma boa alimentação e consumo adequado de água. Quer mudar sua rotina? Então preste atenção nessas dicas. Minha sugestão, normalmente, para quem está começando é procure algo que você gosta. Eu gosto de lutar, eu gosto de fazer esporte, vôlei, futebol, basquete, eu gosto de fazer uma musculação, eu gosto de fazer um cross-training. É importante buscar aquilo que nos faz feliz. E com a rotina, né, dentro do que a gente gosta de fazer, a chance de perder, né, aquela sequência só porque esfriou, porque eu tive um dia ruim no dia anterior, não é algo que vai afetar tanto. Você já vai se animando e vai ir no automático uma hora. A hora que você sentir que não pode mais ficar sem, é a hora que você vai mais pegar gosto aí. No último capítulo da nossa série de reportagens Virada Sustentável, nós iremos abordar um tema muito importante, o lixo têxtil. São milhões de toneladas de roupas usadas e restos de tecidos da produção industrial que vão parar em lixões, um verdadeiro desastre ambiental que pode ser reduzido com algumas mudanças de hábitos. Montanhas e mais montanhas de roupas descartadas em lixões em Gana ou no Quênia, na África, e até no meio do deserto do Atacama, no Chile. São pilhas de resíduos têxteis que podem levar séculos para se decompor, como é o caso do poliéster, que demora em média 400 anos. Agora imagine o impacto ambiental de todo esse lixo. O cenário é mais preocupante nos países que se tornaram verdadeiros cemitérios têxteis de nações mais ricas, com roupas que chegam como doações e acabam em aterros já sobrecarregados. Mas o problema é global e o Brasil não fica de fora. Quase 140 mil toneladas de roupas e outros tecidos vão parar em lixões e aterros brasileiros todos os anos, segundo dados do Sebrae. Mas o destino dessas peças pode ser muito mais nobre. Uma das soluções são os bazares e brechós que viraram moda. Esse aqui, na Zona Leste de São Paulo, é exemplo de sucesso. Em menos de 10 anos de existência, virou rede. E hoje já tem quase 60 lojas espalhadas por vários estados. Os fornecedores da loja de produtos infantis são, em sua maioria, pais e mães. É que os filhos crescem muito rápido e logo perdem suas roupas. Pelos produtos, recebem um valor em dinheiro ou crédito para usar no próprio estabelecimento.
moda circular, ela veio para ficar, é uma tendência global. Eu posso te dar um dado que somente no ano passado nós fizemos mais de 30 mil avaliações, né? Mais de 30 mil pessoas trouxeram as roupas aqui para avaliar. Então isso representa uma grande quantidade, com certeza, containers aí gigantes de produtos que deixaram de ir para a natureza, né? Para o meio ambiente, e de produtos novos aí a serem fabricados também. É bom para quem compra, para quem vende e, claro, para o meio ambiente. E há várias outras alternativas às roupas usadas. O Núcleo de Pesquisa Sustentabilidade Têxtil Moda da Universidade de São Paulo dá vida a todas as peças que chegam até lá, seja qual for o estado de conservação delas, como explica a coordenadora do projeto. A sequência é assim, pegou, melhor qualidade, vai higienizar para formar kit para a população de rua. Estamos falando de roupa. A segunda opção, segunda qualidade, aí vai virar upcycling. A gente vai mudar para fazer um novo dentro da proposta de upcycling fashion. Aí a outra, tem condição de desfibrar, tira botão, tira zíper, tira não sei o quê, aí vai para desfibragem. E cada item vai formar uma nova peça pelas mãos de pessoas que, no projeto, aprendem uma profissão. A gente faz capacitação de pessoas em extrema vulnerabilidade social em utilizar o resíduo têxtil ou a roupa pós-consumo como matéria-prima. Mas e aquelas roupas de banho ou íntimas que não tem como reutilizar? Será que tem saída para elas? Olha, não tem. Aí não tem neste momento, mas nas pesquisas já tem. Porque essas peças, elas podem ser transformadas em energia elétrica, em usina. Não está implantado ainda. Eu estou num trabalho para que o município monte um transbordo especificamente têxtil, onde lá nós vamos ter toda essa seleção, e aí o que não puder desfibrar, não puder aproveitar, então vai virar rejeito dentro de uma usina e transforma em energia elétrica. Segundo a professora, existe solução para todo e qualquer tipo de resíduo têxtil. O que ainda falta é apoio governamental e também da população, que antes do descarte correto, precisa colaborar com o uso consciente das peças. Ou corta, faz uma bermudinha, sabe? Então já dá para a gente fazer alguma coisa em casa antes de descartar. E aí você vai ter uma peça nova, você não precisa comprar outra, né? O respeito, né? Primeiro com o seu dinheiro, né? O meio ambiente vai agradecer, né? E o respeito também com a fibra, né? Que foi desenvolvido uma fibra nova, um fio novo, um tecido novo. Tem uma história de coisas que você fez com ela, tem uma vida nessa peça que está dentro do seu guarda-roupa. E antes de encerrar, vamos falar sobre esporte. Você vai conhecer agora um espaço recém-inaugurado no Parque do Ibirapuera, aqui em São Paulo, que oferece ao público de forma gratuita atrações de diferentes eras do esporte mundial. Sem esquecer do passado das modalidades, a mostra também aponta para as tendências do futuro. Acompanhe. Para os amantes do esporte, São Paulo agora tem uma casa. A Arena Centauro foi inaugurada recentemente no Parque do Ibirapuera, um dos lugares mais emblemáticos da cidade quando o assunto é atividade física, lazer e bem-estar. Em 2022, mais de 18 milhões de pessoas passaram pelo parque. O novo espaço tem 3 andares e aproximadamente 1.000 metros quadrados, inteiramente dedicados ao mundo e à cultura esportiva, com uma série de experiências e serviços gratuitos. A Arena pretende construir uma conexão com o público para incentivar a jornada esportiva por meio de um estilo de vida mais saudável e a adoção do esporte como entretenimento. Além das exposições, o local também tem serviços grátis,
incluindo empréstimo diário de artigos esportivos como bolas, traves e coletes. E uma oficina para reparos de equipamentos, como skate e bicicleta. O espaço também foi criado para promover exposições itinerantes. A primeira delas estará disponível até o fim do ano e propõe um mergulho interativo e sensitivo na história do esporte. E falando de exposições itinerantes, foi feita uma homenagem aos 60 anos de uma conquista histórica do esporte brasileiro, o bicampeonato mundial de basquete masculino. No dia 25 de maio de 1963, a seleção brasileira sagrou-se campeã ao vencer os Estados Unidos por 85-81 no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Quem nos acompanhou durante a visita foi o diretor de marketing da Centauro, Gustavo Milo. Para a gente é uma honra, né, receber uma taça como essa, exposta pela primeira vez, né, a Confederação Brasileira nos deu essa honra de expô-la aqui na arena. Para a gente é muito representativo, porque o Brasil, na época, né, era uma grande potência no basquete mundial, estava defendendo o título e confirmou o título no Rio de Janeiro, né, com os nossos grandes ídolos, estão vivos até hoje, dos quais foram homenageados. Além da taça, estiveram expostas fotos do torneio, pôsteres originais da época, uma réplica do uniforme da seleção brasileira e itens ainda mais raros, como algumas súmulas dos jogos. E olhando para o futuro, também foi destaque a taça da edição de 2023 do Mundial, que será realizado entre agosto e setembro nas Filipinas, Indonésia e Japão. Mas a arena oferece ao público histórias ainda mais remotas do esporte. Quem explica pra gente é o Gustavo. A gente vê uma história de 60 anos, agora uma história, na verdade, do século XVIII, século XIX, né? A gente tem um espaço super amplo, a gente conta várias histórias dessa era, do qual eu dou destaque especialmente para essa ativação que está aqui atrás da gente. Aqui é uma ativação, aqui é um esporte, né? Na verdade, uma prática esportiva chamada de Cunahate, né? Praticada pelos indígenas no Brasil. Foi o primeiro esporte identificado no Brasil, então é muito legal que a gente consegue aqui exemplificar quase como se um cabeçobol, onde o consumidor pode brincar com a bola, jogando contra o adversário e quem derrubar perde. Em mais uma viagem no tempo, chegamos a outro período histórico retratado na exposição esportiva. A gente saiu, né, de uma era onde o esporte nem era considerado esporte, né, uma era antes de Cristo, século XV, XVI. Aqui a gente já começa a pegar um século mais novo, 18, 19. A gente fala sobre automobilismo, sobre ciclismo e sobre o rugby. E todas as ativações tem que ter uma razão por estar, né? Primeiro, tanto o automobilismo quanto o ciclismo tem uma participação na mobilidade, né, do ser humano nesses séculos. As carruagens, né, as bicicletas vieram evoluindo e o rugby também tem uma razão, porque o rugby deu origem, né, tanto ao futebol que a gente conhece quanto ao futebol americano. Chegamos agora a um momento que ilustra as grandes conquistas femininas no esporte. Gustavo, fala pra gente sobre essa seção aqui da exposição. Acho que a sessão faz parte, né, dessa grande era do esporte, onde a gente aborda desde o atletismo, né, como esporte olímpico, o skate, um recém-esporte olímpico, e aqui o mais importante, né, a gente traz visibilidade para os grandes feitos das mulheres, que as mulheres começaram a ser incluídas no universo do esporte. Nesse momento, a gente traz os principais feitos delas. Tem 6 grandes recordes femininos, sendo que 2 delas aqui são brasileiros. Então é uma forma, de fato, a gente representar essa entrada da mulher no esporte, da representatividade dela no esporte mundial. E afinal, qual será o futuro do esporte? O Gustavo vai responder para a gente aqui, apresentando mais detalhes da exposição. Falar o futuro do esporte, né, seria muita pretensão da minha parte, mas o mais legal dessa parte da exposição é que a gente faz essas provocações, né, sobre o esporte por meio da tecnologia, né, o para-atletismo usando toda a parte de tecnologia, né, para melhorar a performance dos atletas. A gente traz muitas provocações sobre, desde nanotecnologia, sobre o VAR. Então, a gente traz uma série de elementos nesse espaço que fazem esse tipo de provocação ao consumidor final. Nossa visita chegou ao fim. Mas para você que quer aproveitar cada experiência da Arena, o Gustavo Milo faz um convite. Convido vocês que estão em São Paulo, no Parque do Ibirapuera, a Arena Centauro aberta em subsolo todos os dias, das 8 às 8. Esse andar de exposição e o andar de cima de quinta a domingo, das 10 até as 8 da noite. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal HIT Notícias no YouTube. Obrigado pela companhia e um ótimo domingo para você. Até mais!